Olá, tudo bem? Ju Oliveira aqui, e no vídeo de hoje você vai aprender de uma vez por todas a criar qualquer lista utilizando o componente dinâmico. Eu vou estar explicando cada partezinha dele para você estar conseguindo criar a sua, do jeito que você quiser. O exemplo que eu vou estar utilizando hoje é um arquivo que eu fiz há um tempinho atrás. O projeto é esse daqui, o do iFood. Eu vou estar disponibilizando esse arquivo A, é apenas um protótipo, não está funcionando totalmente. Só aqui nas categorias que eu consigo listar, que é o coxinha mix, eu consigo listar os itens e também consigo clicar nele e adicionar. Mas fora isso não está funcionando, ok? Então não se iluda achando que o aplicativo está pronto, que ele não está. Mas eu vou estar disponibilizando no aplicativo Pro, para você, caso você queira implementar no seu projeto, né, colocar ele em prática. Mas fora isso, o que a gente vai fazer hoje não tem nada a ver com o projeto, apenas essa lista daqui, que é o do iFood. Essa lista, ela contém a logo, não sei se vai estar cortando para vocês a imagem, mas ela tem a logo, tem o nome da empresa, as estrelas, a categoria, o quilômetro, tem o tempo de preparo e também tem o valor da entrega. É essa lista aqui que a gente vai estar fazendo hoje. Mas antes da gente iniciar, se você não é inscrito, já se inscreve no canal para poder estar fortalecendo aqui a nossa comunidade e também lembrando que a gente tem a comunidade lá no Telegram. Tá tudo aí na descrição. Agora sim a gente vai para o projeto. Eu estou com um projeto em branco e esse projeto em branco você vai estar adicionando a lista dinâmica, que é o componente dinâmico para a gente estar criando toda a nossa lista. Vai clicar em importar no File Chosen para escolher onde está localizada a extensão que você vai estar baixando aí na descrição. Você vai jogar aqui dentro do projeto, que no caso só tem um vertical scroll. Aqui em Layout você vai pegar o seu vertical, em general, e vai adicionar dentro do seu projeto. No componente dinâmico você não vai precisar modificar nada. E para você estar utilizando o componente dinâmico, existem duas formas de você estar fazendo. Tanto na forma JSON, como na forma de montar todos aqueles blocos, como nessa imagem aqui. Perceba que ela é uma lista enorme. Mas eu vou estar explicando passo a passo para poder dar aquela clareada na sua mente e você construir qualquer lista dinâmica. A nossa lista de hoje, ela será com o card view. A gente vai montar o protótipo dela. Vamos montar como a gente quer essa lista. E cada componente tem a sua propriedade. Isso aí a gente já sabe. Temos aqui o alinhamento, vamos deixar ele no centro e também vamos esticar na tela toda. A largura a gente vai deixar ocupando todo o espaço da tela. Aqui no nosso projeto a gente tem a logo, então vamos montar, que é uma imagem. Porém, se eu colocar uma label aqui, perceba que vai ficar tudo desalinhado. E como foi que eu fiz para poder ele ficar dessa forma, alinhadinho? A gente insere dentro do card view, a gente vai ter que inserir um horizontal. Insere um horizontal e dentro desse horizontal vai ter a nossa logo e dentro desse horizontal também vai ter o nome da empresa. Vamos esticar aqui o horizontal. Deixa eu colocar um tamanho de 12%. O alinhamento também no centro. O nome da empresa ele já consegue ficar ao lado. Aqui a gente também, só para a gente ter uma ideia de como vai ficar, vamos colocar 100 px e 100 pixels. Ok. Porém, aqui na nossa lista, a gente também tem um elemento abaixo do outro. E para a gente colocar um elemento abaixo do outro, a gente precisa também de um vertical. E esse nosso vertical, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar uma label abaixo da outra. Ctrl C e Ctrl V. Porém, ela ainda não está aparecida, ó. Aqui em cima tudo bem, que é a empresa, o nome da empresa. Agora aqui a gente tem 3 elementos. E para a gente organizar 3 elementos um ao lado do outro, a gente vai precisar de um horizontal. Então perceba que cada item desse, aqui ó, card view, a gente colocou um horizontal e depois a gente colocou um vertical para ficar um abaixo do outro. Só que a gente precisa também de um horizontal para deixar um ao lado do outro, que no caso é a nota, a categoria e os quilômetros. Então a gente também precisa de mais um horizontal para estar organizando as nossas labels, que aqui vou colocar uma estrelinha,
a gente vai precisar de mais um elemento, que no caso é a categoria, e a gente vai precisar de mais um elemento, que esse outro elemento, ele vai ser os quilômetros. E dessa forma aqui a gente vai conseguir organizar agora, inserindo mais um horizontal, e dentro desse horizontal vai ser agora o tempo de preparo. Vou colocar aqui de 40 a 50 minutos, e mais uma label representando, e a outra label representando a quantidade em real. Nossa próxima label vai ser a quantidade em real. Nome, empresa. Então aqui é o princípio da nossa lista. Só que a gente só construiu um. E como é que eu faço para poder lhe replicar aqui abaixo? Puxando lá do meu banco de dados. Que no caso é esse daqui, a interface do iFood. Eu coloquei aqui o nome da empresa, o tempo, o valor, tudo isso aqui a gente vai estar jogando dentro da lista dinâmica, certo? Então vamos lá. Já construímos o protótipo dela, como a gente quer que ela seja. Então agora só é partir para a parte dos blocos. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeiro a gente vai estar criando uma variável global chamada ID. Esse ID ele vai inicializar em 0, que a gente precisa para estar montando a nossa lista dinâmica. Sempre que você for montar uma lista dinâmica, comece pelo procedimento. O procedimento você vai utilizar a lista onde você quiser. Aqui a gente digita o nome da nossa lista, eu vou colocar lista, e vou colocar assim, ó, lista iFood. Então a gente vai criar a nossa lista. Dentro do componente dinâmico a gente tem aqui o create. E a partir desse create que a gente vai estar dando início à nossa lista de criação, a nossa criação. A nossa lista ela vai ser criada onde? Vai ser criada dentro desse vertical. Eu quero que ele fique listado dentro dele. Então, vai ser criada dentro desse vertical. Qual é o componente principal da nossa lista? É o nosso card view. O card view que é onde tudo vai ficar dentro. O card view é o primeiro componente. Vamos pegar o componente de card view, o elemento dele. Agora a gente precisa listar um ID abaixo do outro para poder ele ficar na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui no componente matemático, a gente tem esse valor aqui de mais, somatório, e a gente vai somar o valor do nosso ID começando em 0 e vamos somar com mais 1 para inicializar a nossa lista. E aqui embaixo a gente inicializa ele também, com o mesmo processo de somatório. O nosso ID já está pronto. Aqui a gente já criou todo o processo do início, da configuração inicial. E agora aqui na engrenagem, clica dentro dela, a gente vai estar colocando todas as propriedades. Vamos inserir todas as propriedades. Input 3, 4. E o que serão esses inputs? Aqui a gente vai colocar a logo da empresa. Vamos colocar o nome dessa empresa. Tudo isso aqui, ó. Logo, nome. A gente também vai precisar da nota dessa empresa, das estrelas no caso. A gente também vai precisar da categoria. Vamos adicionar mais inputs. E a gente também vai precisar do KM, né, dessa empresa, dos quilômetros, e a gente vai precisar de mais um. Adicionar mais um input, que a gente vai precisar também do preparo. Tempo, preparo. E também temos que ter na nossa lista o valor da entrega. Ok. Esses aqui serão os campos. Se eu vir aqui em procedimento, a nossa lista ela já vai estar pronta. Ó, nossa lista já está bonitinha, rodando bonitinha. Porém, a gente não criou nada para poder ela rodar, né? A gente não determinou nada, somente o início dela. Como é que a gente vai estar criando agora os demais? A gente vai estar adicionando as propriedades de cada componente, que no caso é o AnyComponent, são esses componentes escondidos. A gente vai precisar primeiro do card view. Vamos adicionar as propriedades dele agora. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo é retirando esses valores aqui de padding. O que é o padding? É a margem de dentro do card view. Outra coisa que a gente vai estar precisando, vem aqui no componente dinâmico, que é o ID desse componente. Aqui, ó, get component ID.
E qual é o ID que a gente utiliza? É esse daqui de cima. Ok. E qual é a propriedade? Qual é o valor que a gente vai inserir? Aqui dentro do design, a gente tem alguns valores. Perceba que no card view a gente tem aqui, ó, 8, 8, 8. E a gente vai deixar tudo em 0. A gente vai tirar essas margens de dentro. Então, vamos inserir o valor 0. Do mesmo jeito que você muda as propriedades dentro do objeto lá no design, a gente modifica aqui dentro também. Então, vamos colocar um abaixo do outro. E aqui a gente só vai modificando. O pad button, agora a gente vai colocar o left, esquerda, vamos colocar agora, vamos inserir a direita e vamos modificar também o topo. Ok. Qual é a outra propriedade? Vamos modificar também a elevação desse card view. Dá um Ctrl C aqui. Você vai determinar se você quer a elevação do card view. Eu vou colocar uma elevação aqui de 2. E vou também modificar a largura dele. A largura dele aqui, ó, em percentual. Eu quero que ele ocupe 100% da minha tela. 100% da minha tela. O alinhamento dele, a gente precisa determinar o alinhamento vertical para o centro, que é o número 2. Procuro o alinhamento vertical. E o centro é o quê? O número 2. E para finalizar a parte do card view, vamos duplicar mais uma vez e arredondar o nosso card view para, que é o corner radius, um tamanho de 15. E para a gente continuar modificando agora o próximo elemento, que no caso a gente vai precisar inserir um horizontal. Como é que a gente vai fazer isso? Para inicializar outro elemento aqui abaixo, vai ser mais ou menos dessa forma, do create, a gente cria um novo elemento e só vai modificando. Sempre que você terminar uma propriedade, você já parte para outra criando no componente dinâmico. E eu quero inserir esse horizontal dentro de quê? Eu quero inserir ele dentro desse componente de cima aqui, que é o card view, representado por esse ID. E qual é o componente que a gente quer? É o horizontal, olha ele aqui, ó, tá até na sequência. É o horizontal. E o ID, aqui que vai estar o segredo. O ID a gente quer juntar, aqui ó, join, só que a gente precisa determinar outro tipo de ID. Esse ID aqui já é do card view e a gente não pode utilizar ele, senão vai dar conflito. A gente precisa determinar um novo ID para esse objeto. Para isso a gente insere aqui qualquer nome. Vou colocar assim, ó, horizontal. E aqui abaixo a gente só insere agora as propriedades dele. AnyComponent, pego o horizontal e vamos só modificando. Aqui dentro do horizontal eu quero 3 objetos. Esses meus 3 objetos, a gente vai determinar somente o alinhamento. O alinhamento horizontal desse nosso horizontal aqui, ó. O alinhamento horizontal é a propriedade 1, é na esquerda mesmo. O alinhamento vertical é o 2, que é no centro. Alinhamento horizontal, left, tá certo? Vamos só pegar o get component dele, que no caso não é esse ID, agora a gente já tem outro. É esse daqui, ó, o horizontal. Left, o alinhamento vertical. Agora com essa nova atualização você pode pegar no horizontal essas propriedades aqui, ó. O vertical, o alinhamento, você pode inserir dessa forma ou apenas inserir o número. Eu sei que o alinhamento que a gente quer é no centro. Pego a propriedade dele e insere. E o tamanho dele, eu vou colocar um tamanho aqui de -2. Aí sim a gente pega o componente matemático e insere um -2 para o alinhamento desse horizontal ele ficar todo jogado para o lado esquerdo. Vou pegar o get component. Próximo elemento que a gente vai estar modificando agora vai ser a imagem. Como é que a gente inicia um componente dinâmico? Pegando o seu create. Agora sim, a gente só modifica. Agora eu quero a imagem.
componente de imagem e a gente vai trocar o ID. Pode ser IMG. IMG. Quais são as propriedades que a gente vai modificar na imagem? A gente vai precisar de 3 elementos na imagem. O tamanho da altura, da largura. Vamos determinar 3 componentes. Então, Ctrl+C, Ctrl+C. Primeiro a gente vai estar precisando da altura dessa imagem que a gente quer. Altura. Pode ser tanto no percentual como na altura normal mesmo. Eu vou colocar um tamanho de uma altura de 10 pixels. Não, 15 pixels. 15 pixels de altura e de largura, eu quero 15 pixels também. Ok. E qual é o componente que a gente vai inserir? É esse getComponent, porém pegando o nosso ID da imagem. Então, só duplica e insere o ID da imagem. Ok. Porém, o que vai estar faltando aqui? Vai estar faltando a nossa imagem. E qual é a nossa imagem? A nossa imagem é essa propriedade daqui de cima, ó. Logo. Que no caso são esses elementos aqui, ó. Cada vazio desse. A nossa logo. E aqui em cima também, quando a gente cria esse componente da imagem, a gente precisa informar nos blocos que essa imagem ela contém dentro desse horizontal. Então, a imagem está dentro do horizontal. E como é que a gente diz isso aqui nos blocos? Aqui nesse getComponent. O horizontal ele não tem um ID próprio, então a gente insere ele aqui dentro da imagem. Porque se a gente deixar somente o ID, ele vai dizer que essa imagem vai estar dentro do card view e não dentro do horizontal. Só o ID é o card view. O join com o ID e o horizontal, ele é o ID do horizontal. Qual é o ID da imagem? O ID da imagem é IMG com o ID. E o próximo componente que a gente vai estar criando agora é mais um vertical. Porque aqui no nosso design a gente insere a imagem e agora a gente insere esse vertical, para depois trabalhar com as labels. Vamos inserir então o componente de criação. E o próximo elemento, agora a gente precisa criar o vertical. Ele vai conter dentro do horizontal mesmo. Pode deixar o ID e agora a gente só modifica. Vamos pegar aqui o nosso vertical. Perceba que ele já está na sequência aqui que a gente deixou. Vertical. Vertical 1. Pode deixar só vertical, gente, não tem outro. Ok, vertical. E agora a gente pega as propriedades dele onde? No AnyComponent. AnyComponent, pega o vertical e aqui a gente vai colocar algumas propriedades. Vamos inserir apenas duas. O alinhamento horizontal e o alinhamento vertical. O alinhamento dele, a gente vai deixar como? Aqui, ó. Left e vamos deixar no centro. Então, vai ser alinhamento horizontal 1 e o alinhamento vertical 2. O alinhamento horizontal 1. E o alinhamento vertical 2, que é para a gente centralizar. Então, centraliza. E qual é aqui o nosso componente? Nosso componente é o nosso ID do vertical. Apaga. E agora vai ser o vertical. Pronto. Se faltar alguma propriedade, a gente vai consertando ao longo da aula, quando a gente estiver testando. Próximo componente é o quê? Agora a gente vai inserir as labels dentro do vertical. Então, vamos criar mais um componente, pegando a nossa label 1, componente de label. Esse nosso componente de label vai ficar dentro do horizontal? Não, ele vai ficar dentro do vertical. Perceba que as labels elas estão dentro do vertical. Então, a gente só precisa modificar. Ela vai ficar dentro do vertical. A gente precisa colocar esse ID aqui, ó, vertical.
E o ID da nossa label vai ser label 1. Agora a gente vai no AnyComponent pegar todas as propriedades dessa nossa label. Aqui a gente altera o tamanho, a gente altera as cores. Tudo isso aqui a gente consegue modificar. A gente vai deixar um tamanho. Vamos colocar logo o componente. Apaga. E pega o componente correto agora, que é o da propriedade da label. A gente vai estar deixando um tamanho, font size, de 17. Tamanho da fonte 17. A outra propriedade que a gente vai estar modificando é a cor dessa nossa label. Ao invés da gente deixar um preto, para estar diferenciando aqui, a gente vai inserir esse dark gray. Eu acho que a gente não precisa modificar mais nada. Aqui já está tudo certo. Próximo componente que a gente vai estar modificando, agora inserindo esse horizontal, e dentro do horizontal a gente vai inserir duas labels. Label de nota e a label de categoria e a label de quilômetro. Pega mais um componente e vamos criar mais um horizontal. Apaga a label, que a gente vai estar trabalhando agora com o horizontal, que é esse daqui. Horizontal. Ele vai se chamar horizontal. Opa! Ele vai se chamar horizontal. Deixa eu ver se a gente está utilizando outro nome. Aqui, ó. A gente já está utilizando o nome horizontal. Não pode ser o mesmo. Vamos inserir assim, ó. Horizontal 2. E esse horizontal 2, a gente vai só alinhar. Se a gente precisar de outra propriedade dele, a gente modifica depois. O horizontal. Vamos só alinhar, colocando esse nosso horizontal aqui todinho para a esquerda, aqui em left. Então, alinhamento horizontal vai ser o número 1. Alinhamento horizontal vai ser o número 1. Duplica e vamos colocar o ID do horizontal, não é o do vertical. E o número aqui, o horizontal, na esquerda. O que a gente vai estar precisando modificar depois vai ser quanto aos espaçamentos, mas isso a gente vai fazer ao longo dos testes. Então, por enquanto, ele vai estar tudo colado. Próximo componente que a gente vai inserir é uma label. A gente já fez um procedimento de label aqui dentro, então basta só colar. Pode deixar o componente de label, que aqui não interfere se utilizar o mesmo. Agora, o que a gente precisa modificar é só o ID dela, que não pode ser 1, que a gente já colocou o ID 1. Insere então o ID 2. E essa nossa label vai estar dentro de qual componente? Dentro do componente de horizontal. No caso é esse daqui, ó, horizontal 2. Ok? Quais os componentes que eu quero dessa minha label? Eu vou inserir somente o texto dela. Font size. Tamanho de 13. Propriedade aqui, ó, não esquece de modificar, caso você esteja copiando e colando. É a label 2. Aqui, ó, label 2, label 2. Ah, o que eu estou esquecendo é o principal. Que eu estou esquecendo aqui, ó. Na label, a gente precisa determinar essa propriedade. Faz parte de quê? Faz parte desses componentes aqui de cima, ó. Logo, a gente já colocou a nossa logo. Cadê? Aqui, ó, logo, que é na propriedade de imagem. Agora a gente precisa determinar o restante. Nome, nota, categoria, KM. Então, se você passar o mouse aqui em cima, ele vai te informar cada variável dessa. E a gente precisa dessa variável aqui em texto. Então, o texto, que é o text, ele vai ser o quê? Vai ser o nome da minha empresa. Nome. E nessa minha outra label vai ser o quê? Pega a propriedade de texto. Pega qualquer variável local. E agora a gente tem o quê? Ela vai ser categoria. Então, categoria. O próximo é o quê? O próximo é esse outro elemento. Eu vou até renomear para você não se confundir. Eu vou colocar assim, ó, categoria.
Vou informar que aqui são os km, minutos, tempo de preparo e aqui o valor. Vamos voltar aqui nos blocos. Pega mais um componente de label, que a gente precisa agora fazer o quê? Aqui, ó, os km. A label pode deixar a mesma. Aqui a gente insere label 3. Ou se você quisesse facilitar mais ainda, basta inserir categoria, que dá no mesmo, ok? Mas como eu já estou padronizando para label 3, vou deixar dessa forma. E aqui a gente pega as mesmas propriedades desse de cima. Só que a gente só modifica o quê? O ID, não é a label 2. Label 2 faz parte de categoria. Agora é o quê? Label 3. Não é categoria, agora é KM. Por último, para a gente finalizar, vamos inserir esse nosso horizontal, minuto e valor. Vamos precisar de um componente aqui, ó. Desse componente horizontal e essa propriedade dele. Vamos reaproveitar os blocos. A gente só modifica, ó. Horizontal 2 pode deixar, esse daqui a gente pode repetir. Só tem que trocar esse ID, não pode ser o mesmo. Então, vamos inserir o horizontal 3. E dentro desse horizontal, a gente vai ter dois labels, que é horizontal com os minutos e os valores. Vamos reaproveitar, mais uma vez, nosso componente aqui da nossa label. Será aqui embaixo. E aqui a gente só vai modificar o quê? A gente só vai modificar que essa label de minuto e valor, ela vai estar contida dentro do nosso horizontal 3, que é o que a gente acabou de fazer aqui em cima. Vamos modificar também o ID dela, não é 3, agora é 4. 4 e label 4. Tudo certo, agora aqui não é km, agora é minuto. Aqui, ó, tempo de preparo. Duplica mais uma vez e agora vamos inserir o quê? O valor. O valor vai ser a label 5. Font size. Modifica o ID, label 5 também. E o texto dela para a gente finalizar. Troca o ID para 5. E agora o valor. O valor da entrega. Finalizamos a nossa lista dinâmica. Tudo certo agora. Vamos só testar se ela realmente está funcionando. Vou pegar essa nossa lista, que é aqui em procedimentos. Como eu já tenho os blocos do meu Airtable, né, tudo pronto, eu só vou vir aqui em Design. Isso não faz parte da aula, eu só vou estar inserindo aqui o meu Airtable, vou estar adiantando agora a aula, só para poder eu puxar esses dados aqui e mostrar que está funcionando. Caso você queira aprender a obter os dados do Airtable, o que não falta aqui é a aula te ensinando esse processo, certo? Mas no vídeo de hoje não é a respeito de obter esses dados do Airtable, então eu volto já já. Retornando aqui para a nossa aula, eu já deixei puxando tudo do Airtable, já fiz toda essa parte. E agora eu inseri também a lista aqui dentro, a lista do iFood, que é esse aqui dentro de procedimentos. E só sair inserindo todas as variáveis pertencentes. Aqui, ó, logo, nome, nota, categoria, KM, tempo de preparo e o tempo da entrega. Na verdade, aqui não é o tempo de preparo, e sim o tempo que o motoqueiro, né, o motoboy, vai levar para fazer a entrega. E o resultado foi esse daqui, ó. Esse daqui é o resultado. A gente vai precisar fazer várias modificações, como eu já havia dito também, que a gente ia fazer as propriedades básicas e depois só ia modificando. Então vamos fazer isso agora. Lá na nossa propriedade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é alterar o tamanho da imagem. Eu vou deixar um percentual aqui de altura
E na largura também eu não vou deixar em pixel, eu vou deixar em percentual. Vamos ver se já vai alterar alguma coisa. Ó, agora sim ele alterou aqui e visualmente já está legal. Agora a gente precisa também de um espaçamento. E como é que a gente vai estar fazendo aqui para dar um espaçamento? Depois da imagem, então depois dessa imagem a gente vai precisar aqui, ó, criar mais um componente dinâmico para a gente inserir um espaçamento. Então duplica, insere aqui em cima. Vamos colocar o espaçamento aqui no componente. E esse nosso espaçamento eu não tenho aqui na tela. Vamos voltar em design e inserir dentro de layout geral um espaçamento após a imagem. Um espaçamento de 3%. Volta nos blocos. Vem aqui no espaçamento, pega o componente, ó, espaçamento. Vamos determinar o ID dele, que é deixa space mesmo, apresentando o nosso espaço. E aqui no AnyComponent a gente vai pegar a propriedade dele, aqui ó, o espaço e o tamanho da largura desse nosso espaço. Você vai trocar também para percentual. Vamos pegar o ID dele. O ID dele é horizontal? Não, não é horizontal. É esse daqui, ó, espaço. E qual a quantidade de espaços? Eu determinei o que lá na nossa tela? 3%. Vamos olhar se já tá legal. Ó, já deu um espaçamento aqui bem bacana. Se você quiser aumentar a imagem também, fique à vontade. Perceba que antes da imagem também ela tá colada. Tá vendo? Tá colada. Para isso a gente precisa criar mais um espaçamento. Duplica essa propriedade de espaço. E a gente precisa adicionar ela o quê? Antes da imagem. Ou se não, tem outra propriedade que é a parte do card view que a gente deixou lá, o padding. Eu vou modificar por lá. Vou apagar o espaçamento. E aqui no padding, que é o card view, padding, esse lado aqui é o que? É o esquerdo. Então aqui ó, padding left. Vamos deixar com 5%. Percentual de 5. Ele já deu um pequeno espaçamento aqui, mas a gente pode deixar mais. Um espaçamento aqui ó, left de 10. Agora sim ó, deu esse espaçamento legal. E falta também a nota. Deixa eu inserir aqui a minha nota. Aqui é a nota. Ah, ele tá vindo vazio, a nota, porque eu não deixei ela aqui dentro. Aqui é o nome. Nome. Categoria, KM. Ah, faltou antes aqui, ó, de categoria. Antes de categoria, a gente tem a nota. Então, vou só duplicar. Trocar aqui para nota. Font size dele vou deixar igualzinho o outro. Vou trocar o ID para nota. E o texto dessa minha nota. Aqui, ó. O ID dela também, para não dar erro. E eu só troco a minha variável para nota. Se eu der um refresh agora, a minha nota está aparecendo agora, ó. 4,5, 4, 3,8, 4,8, 5. E como é que a gente pode inserir aquela estrelinha? Para a gente estar inserindo a estrelinha antes, podemos pegar aqui um join. Aqui, ó, join. E juntar a nota com o quê? Com uma estrelinha. Pega um texto vazio. E aqui nessa aba de caracteres tem uma estrelinha. Aqui, ó, caractere da estrela. Ctrl C, volto no meu código e adiciono a minha estrela.
para essa nota, Ctrl V, e para essa nota ficar de outra cor, eu insiro mais um elemento. Só que agora é o color, text color. E a cor dessa minha nota, ela é um amarelinho. Aqui em cor, posso pegar esse daqui, ó. E agora a gente pode testar. Ó, já modificou, adicionou a estrelinha. E para a gente estar separando lanches de km, a gente também faz esse mesmo processo aqui, ó, pegando o join. Duplica e basta procurar a categoria. Então aqui, ó, categoria. Adicionamos o join. Adicionamos também a categoria. Pode apagar esse nota, que é o anterior. E aqui em caracteres a gente tem outra. Você pode estar separando de diversas formas. Basta pegar qualquer um desses aqui. Eu vou estar separando com esse ponto aqui, ó. Essa bolinha. Vou adicionar. Ctrl V. E vou duplicar esse join mais uma vez. E adicionar aqui nos km. Vou dar um refresh. Agora sim, a nossa lista está funcionando legal. Eu só achei essa bolinha um pouquinho maior. Você também pode estar dando um espaçamento dentro dela aqui, ó. Um espaçamento tanto antes como depois. Ó, um espaçamento antes e um espaçamento depois. Você também pode estar trocando a cor para um cinza, ou um cinza claro ou um cinza escuro, para poder a sua lista ir ficando mais legal, ok? Então é isso, pessoal. A aula de hoje ela ficou um pouco grande, mas dá para você aprender direitinho como é o funcionamento aqui da lista dinâmica e você pode implementar em qualquer lista que você queira fazer. Basta fazer primeiro a parte do protótipo, como você quer montar, e depois só ir montando ela de fato nos blocos. Então é isso, deixe aí nos comentários o que você achou, se realmente você assistiu essa aula, né? Espero que você tenha gostado e lembrando que esse projeto vai estar lá no aplicativo Free. Então é isso, pessoal. Até a próxima.